Meu pai era uma pessoa direita, ao extremo. E eu observava meu pai sempre, né? E isso fica na tua cabeça. E esse fato dele querer ser sempre certinho, mesmo não tendo possibilidades. Meu pai era tenente da Marinha, ou seja, não ganhava nada de dinheiro. Ele até dava aula na faculdade, tomava conta de uma farmácia para aumentar o nível de dinheiro lá em casa. E mesmo nesse estilo de vida, a gente nunca passou fome. E ele me colocava sempre nas melhores escolas. Eu sempre estudei em Salesiano, em Mackenzie, e hoje ele não está aqui. E eu não me formei. E eu estou pensando em fazer algum curso, mesmo que seja à distância, pelo meu pai. Ele foi meu herói de vida. E talvez por isso que eu queria ser o melhor. E um dos troféus mais bonitos que tem aqui na sala toda é esse aqui. Esse aqui, meu pai que fez para mim. Eu vi meu pai se sacrificando pela família. E eu queria me sacrificar pela minha, mas jogar mais ou menos qualquer um joga. Eu queria ser diferente. Eu queria ser melhor que todo mundo. E acabei minha carreira querendo ser melhor que todo mundo. Aos 45 anos de idade. Meu filho andou com 7 meses. Não conheço nenhuma criança que tenha andado com 7 meses. Levantou, aqui estava no chão, levantou e saiu andando. E assim foi. E eu tive uma infância de descalço, fazendo a pipa, fazendo carrinho de rolimã, fazendo tudo que eu brincava, eu fazia. Foi uma infância linda, lá em Natal, Rio Grande do Norte. E adorei ter minha infância. Eu sempre gostei de esporte, mas não basquete. Eu gostava de futebol. E aí não dava muito certo, né? Porque eu tinha uma altura grande. Eu era sempre grande, sempre maior que os outros. Nunca pensei no filho meu jogar basquete. Eu pensava que ele fosse jogar vôlei, porque como eu jogava e meu marido também jogava, nós pensamos isso. Mas quando chegamos em Brasília, em 1971, meu irmão, levou para ele jogar. O professor de educação física meu era o mesmo técnico da unidade de vizinhança. Ele falou: Oscar, você podia ir lá, de repente você gosta. E eu fui. Cheguei lá, o técnico da minha categoria era um cara que fazia uns exercícios estranhos. Ele botava assim uma fileirinha de pedrinha
eu ia driblando com a mão e pegando a pedrinha com a outra. Depois ele botava umas cadeiras com uns fiozinhos que eu tinha que passar por cima e por baixo do fio batendo bola. Esse cara era um japonês. Laurindo Miura é o nome dele. E foi ele que me deu os primeiros exercícios com coisas certas. Um dia eu estava arremessando a bola e ele falou: Oscar, você está vendo a cesta? Não. Levanta a bola. Agora eu estou vendo a cesta. Ele arremessa assim, mas assim eu não vou acertar nenhuma. Ele falou: mas começa certo, que um dia você vai ser um grande cestinha. Agora, hoje eu sei que era para me coordenar, que eu era desengonçado para burro. E acabei me coordenando, né? Pegando a pedrinha, batendo bola. Isso é um exercício de coordenação. E foi ele meu primeiro técnico, e depois eu adorei basquete. Era maior que todo mundo. Ele foi embora para São Paulo. E o Clube Palmeiras foi buscá-lo. Descobriram, não sei como, que descobre as coisas, né? E eu fiquei triste, mas até o problema não cria os filhos pra gente, né? Cria para o mundo. E que ele queria jogar basquete, se aprimorar, então tem que ser no outro canto. Quando você começou a jogar, eu era mini. Aqui, 2 irmãos gêmeos, Ricardo e Roberto. Uau! É. Você é um dos dois? Isso, e o meu irmão mais velho é o Dinho. Sim. E tem um menino que tava jogando com o Chicão lá na... Que você fez um vídeo falando legal. de Belém. Legal mesmo. É. Você ainda é sócio aqui? Lógico. Não sou mais. Eu tô morando na Vila São Francisco. Eu trabalho aqui do lado. Tem um escritório de seguros, uma corretora de seguros. Prazerzão te ver. Também. E vocês aí? Valeu. Eu já tinha jogado na seleção juvenil brasileira e jogava nos campeonatos brasileiros por Brasília. E você jogando por Brasília, um campeonato brasileiro, muita gente vê o campeonato brasileiro. E aí, um dia, alguém do Palmeiras, se eu não me engano foi o Edson Bispo, que era o técnico do adulto do Palmeiras, foi lá em casa e falou: olha, precisamos levar o teu filho pro Palmeiras. E meus pais deixaram eu vir. Aí eu cheguei aqui, o técnico da minha categoria era o Cláudio Mortari. Mortari era um cara que, como eu já falei para você, ganhava em todo lugar que ele vai, ele ganha. Excelente profissional, talvez o melhor de todos em termos de treinamento. Na realidade, ele teve uma chegada, ele chegou de manhã aqui em São Paulo, vindo lá de Brasília, e estreou à tarde já pelo Palmeiras, né? Na categoria infanto. Chegou numa particularidade, chegou com o cabelo todo de permanente, mas já a partir dali ele desenvolveu e se firmou, e aí a carreira dele iniciou-se com sucesso. O Oscar morou aqui também, ó. Oscar, eu acho que foi nessa 351. Cadê minha chave? Nossa, pelo amor de Deus. Vocês vão ver onde eu morava. Eu tenho a foto normal. Não pegou? Não deixa. A casa dele também tá tão diferente. Meu Deus, a minha casa tá tão feinha. Mas... Cara, tinha uma padaria aqui. Não tem mais a padaria. Na autoescola? Você não morou na minha casa. Tadinha da sua casa mesmo. Pelo amor de Deus. Ah, deve ser do mesmo dono ainda, né? Que tá igualzinho. 315 minha casa. E Oscar 310. Olha só, tá vendo? Era um restaurante peruano, olha lá, um solzinho. Era essa cinza aí, ó, da Cris. Mas não era assim. Que horror, minha casa. Porra, o cara tá ganhando dinheiro aí. Fechou. Não é nada. Ó, 315 e Oscar 310. Era essa mesmo, cara. Oscar, tiraram o murinho, o registro que você sentava. Não tinha murinho.
Você não sentava aqui e ficava fazendo exercício? Aqui? Não, mas tinha a garagem, pô. Sim, mas tinha um negocinho que você sentava. Quanto reais? Leva 40 ovos. 10 barato, né? 40 ovos. Abaixo daqui tem mais ovo. Tá barato, compra, os caras barato, ovo. Eu quero. 10 reais, 40 ovos tá barato. Os caras compram ovo fome. Não vou não. Oscar tá barato, verdade, vai lá comprar. Não. Oscar. Essa vexame aí. Oscar. Tá bom, eu vou. Caramba. Quanto é que tá o ovo aí, meu velho? Tem um de 40 por 10 e tem um de 30 por 10. Você falou 40 por 10, é o que eu vou levar. Você tem troco pra 100? Boa. Dá 2 caixas. Duas. E a gente conheceu, assim, todos os meninos que moravam lá, eram mais ou menos da mesma idade. A gente estudava mais ou menos no mesmo ano. E aí começou a amizade com eles, começamos a assistir jogos e ficar conversando. Era muito gostoso, porque ela morava no muro da frente e eles atravessando a rua. Eu fui fui o primeiro a fazer amizade com ela, não? Porque ela morava nessa república ali, ela passava e eu, muito gaiato, eu dava psiu para ela muito séria, nem olhava. A mãe dela já falou, olha, ali mora um monte de garotos, não vai ficar olhando para lá. Ela passava e um dia ela pegou, deu um tchauzinho, pegamos amizade. E foi ali que eu apresentei ela para o Oscar. Eu falei, Oscar, vou te apresentar a minha amiga. E foi por isso, eu fui morar em frente à República. Demorou um pouquinho para ficar amiga dele, mas depois ficamos amigos, eu, Chicão, as minhas amigas. E até hoje, eu, Chicão, Elisa, Cláudia, somos grandes amigos. Ah, rapaz, a gente treinava bom. Treinava na média 2 horas, né? Que é o básico. Mas eu treinava com todos os times do Palmeiras. Eu vinha pra cá 5 horas, corria na arquibancada de futebol. Depois eu treinava com infanto juvenil, com juvenil e com adulto. Mas foi bom, apesar de passar fome, né, com isso. Chegava na República e não tinha comida. Eu era um cara muito. Eu sou, sei lá, um cara muito chato no meu tratamento, né? Em relação aos caras, nós tivemos algumas alterações, inclusive eu lembro muito bem um treinamento do Palmeiras que ele começou a chorar de tanta bronca que ele recebeu, então eu vou embora, aquela coisa toda. Joga fora tudo que vocês têm de eletrônico e fica treinando aqui, pô. Você acha que vai cair de graça o basquete na tua vida? Só vieram por minha causa. Vocês não pensam que eu não sou engraçadinho, não, hein? O negócio é dar bronca. Eu treinava com infanto, com juvenil e com adulto. E chegar amanhã meia hora para correr na arquibancada. Tá? Se vocês acham que vocês estão treinando muito, vocês não estão treinando muito. E não é de vez em quando, não. É a vida toda. Se vocês 6 treinarem para casa, ninguém vai ganhar no Palmeiras. Tenho certeza. Absoluta certeza. Vocês 6. Sua mão é mágica mesmo ou você deu duro mesmo pra... Nada de mágico. Aí, ó. Você é o outro que vai também achar que é santa, né? Não tem mão santa, não. Tem mão... Hã? Aonde tem mão santa? Ou vocês acreditam em milagre? Não tem milagre em basquete. Ou você treina ou você não joga. O que ele jogava, ele treinava demais, né? E, assim, muito determinado, muito focado naquilo que ele queria mesmo. E ele jogava muito naquela época. Quando ele treinava, que não aguentava mais treinar, ele vomitando e ele aí cuspiu o vômito e continuava a treinar. Sabe o que significa isso? Os grandes mitos têm essas reações, como Pelé, tipo Maradona, Oscar. Então, eu digo, falo do esporte. São pessoas, são atleta diferenciado. O grande momento só veio no comecinho do segundo quarto.
46.727 pontos, mais que qualquer ser humano. Muita gente até questiona, muitas vezes, quando ele faz determinadas declarações na televisão, que a Cris pegava a bola para mim, eu ia 2 horas antes no treino, aquelas coisas todas. Mas eu sou a testemunha mais viva de tudo isso que aconteceu. Que aí ele foi para Brasília e se machucou. Tava no Palmeiras. Nossa, eu nunca esqueço como ele veio chorando. A gente foi buscar no aeroporto, ele tava chorando. Aí nesse meio tempo, que a Cristina começou a namorar com ele, né? A gente ia todo dia pra escola junto. Ele fazia o Mackenzie e eu fazia cursinho. Mas depois, acho que foi no fim do ano, ele rompeu os ligamentos, rompeu o ligamento do tornozelo. E a gente ia de ônibus. E acho que foi ficando mais amigo. A gente trocou, né, um momento assim mais delicado da vida dele. E a gente escrevia, como ele ficava o dia inteiro na escola, eu também o dia inteiro no cursinho, a gente trocava carta. Eu estava num momento ruim, né? Eu rompi o ligamento do tornozelo, eu estava engessado. E eu sei que ela me achava antipático, eu sei. E aí eu fui entrando devagarinho e depois fomos ficando amigos e a gente passou a escrever cartinhas. E um dia a gente foi para a Praça do Pôr do Sol. E nesse dia, ele escreveu uma carta para mim que tinha 14 páginas, a minha tinha menos, eu não sei quanto tem a minha. E a gente começou a namorar, que era 14 de janeiro de 76. E quando o Oscar tirou o gesso, ele ia treinar sozinho. E era complicado. Quem treina sozinho é um saco, né? Se você acertar todas, beleza, que a bola volta na tua mão. Mas sem gandula é um problema. E aí eu ia lá, eu falei assim, podia ir lá, né? Passar a bola. Aí ela virou minha gandula. E comecei a passar a bola para ele. E fazer a porcentagem também. E levava bronca, porque eu tinha que passar, eu passava assim, ele falava assim, não passa no pé, tem que passar a bola. Então acho que eu fiquei até craque em passar a bola, porque tinha que passar aqui, assim. A gandula em todos os sentidos, né? Não é só de passar a bola, não. É de estar comigo sempre. Sempre. Nos bons e nos maus momentos. Ela é responsável por mais da metade da minha carreira. Tá vendo? Emagrecia, né? Eu era mais ágil, né? Que tristeza, meu Deus, eu não mereço. Tchau, tchau, gente. Até mais. Vocês vão ficar aí? Saúde. Obrigado, meu velho. Botei no estacionamento ao lado aqui. Valeu. Até mais. Obrigado. Aqui é onde a gente subia, é lá na terceira paralela da Turia Serra. Terceira. Terceira. Imagina, Subindo os caras aqui. desciam isso aqui de muleta. E ali, por ali, assim, tinha uma lanchonete chamada Xará, que era onde se encontrava a maioria dos torcedores. Esse é o maior jogador que já teve no Brasil. Nunca, esse é o Pelé. Esse é o, não quero saber. Esse é o Pelé do basquete. Esse é o Pelé do basquete, tá? Obrigado, meu velho. Oscar, querido, tá com saúde? Tá tudo bem? Tá bom. Fica com Deus. Valeu. Que lindo. Que bonitinho pra caramba. E era um domingo à noite, enfim. Aí o Oscar tinha assinado com o Sírio, mas a primeira coisa que ele fez, ele pegou o telefone lá da dona Shirley, né? E ligou pro técnico do Palmeiras. Ele falou, olha, eu quero que o senhor seja o primeiro a saber. Eu acabei de assinar com o Sírio. Então eu achei muito bonita essa atitude dele de avisar primeiro pro técnico dele.
Os caras faziam a negociação, então fechou a negociação. Mas eu não estou feliz ainda. Ah, mas você não sabe o que tem aqui. Aqui tem lanche de graça. Falei, pô, agora que eu vou arrebentar com eles. Eu comia pra burro. Aqui foi o melhor time que eu joguei, cara. Esse time aqui era a seleção brasileira, mais 2 americanos que passavam a bola pra gente. A gente começava o jogo de 80, 90. Entre o Marcel, eu e o Marquinhos. Então tudo aquilo que hoje, por exemplo, o Golden State faz com uma grande sensação, nada mais foi do que aquilo que nós fizemos há alguns anos atrás. Aí. Não estou dizendo que eles nos imitaram, pelo amor de Deus, porque senão confunde. Mas é a dinâmica do jogo. Então você tem que enquadrar a sua equipe aquilo que cada um tem como talento para você dar a dinâmica necessária para você vencer. Ele era muito estabanado. Ele tinha 2 e 2 e não enterrava. Eu falava, não é possível, Oscar. Toca a mão no aro aí. Ele colocava a mão no aro. Agora, coloca o punho no aro. Ele colocava o punho no aro. Então faz assim com a bola. Ele não fazia, ele não conseguia fazer. Aí já viramos um amigo, né? Marcel é um jogador excepcional, hein? Marcel joga parecido comigo. Bola, jogava. Aí eu cheguei com essa volúpia minha e ele começou a pensar, pô, mas se eu jogar igual a ele, a gente não vai ganhar de ninguém. Aí ele começou a passar uma bola, passou outra, pegou gosto nisso e a gente virou aquele timaço. O meu relacionamento na quadra com o Oscar era de colaboração. E aí a gente não interferia um no outro. Assim, a gente sabia dividir muito bem e tivemos muito sucesso com isso. Ele estudava no Mackenzie, fazia administração de empresa, mas ele botou na cabeça dele que ele ia ser um profissional. Não existe ninguém que fica bom sem treinar. E ele treinou. O Oscar foi o primeiro cara a falar que queria fazer do basquete o seu modo de vida. E ele ia trabalhar para isso. Então, desde sempre, ele treinou mais que os outros. Olha, o Oscar é uma pessoa muito disciplinada. E tudo que ele faz, ele quer fazer bem feito. Eu até brinco que se ele fosse fazer, sei lá, o cachorro-quente dele ia ser o melhor de São Paulo. Tudo ele quer a perfeição. É esse time aí. O Círio é um timaço. Dodge, Marquinhos, Paulinho Estevam, Sayane, Marcel. Era um timaço, então até que o time foi o campeão mundial. A equipe da Iugoslávia entra na quadra Bociosic. Pegou a bola agora. Eu sempre levava o Vitor, né? Porque eu dirigia, eu brincava, a gente foi junto, né? Foi eu, você, a Vitor, a mãe dela. E foi um monte de amigos também. Foi. Né? E foi assim, emocionante, né? Ibirapuera lotado, que hoje... Ai, não sei, não tem nenhum ginásio hoje em dia. Não, mas estava lotado. Lotado. Quando a gente jogou o Mundial, que cabiam 20 mil pessoas no Ibirapuera, pô, aquilo foi um negócio diferente, né? 20 mil brasileiros querem ver o Círio ser campeão mundial, cara. Aqui não tem muito perdão, viu? No Brasil. É um negócio do futebol. Você chegou em segundo, você é o primeiro dos perdedores. Que, rapaz, aqui era tão bom que a gente não chamava nem de time, a gente chamava de família. Vamos lá treinar com a família. Era lindo o esquema do Círio. Essa é uma boa cesta de Oscar. O Mundial de 79 foi assim um dos picos da nossa carreira, porque a gente estava começando, 20 e poucos anos, né? E já tinha nível muito alto de jogo. O basquete brasileiro tinha um nível bom, e o Círio era a referência do basquete. E aí o time foi formando, ganhou com facilidade o campeonato de São Paulo, paulistano, ganhou o estadual de Franca, ganhou o sul-americano e fez o Mundial em casa,
onde a gente realmente jogou o melhor que tinha. Fez, eu não sei que empatou o jogo na final e teve a prorrogação de 5 minutos. Em todo o treinamento eu faço um tipo de uma brincadeira qualquer, ou de arremesso ou de lance livre. E acho que o Oscar, que eu me lembro pelo menos, comigo acho que ele nunca perdeu isso aí. E nesse dia, pela manhã, no treinamento pela manhã, ele perdeu nos arremessos de lance livre, ele foi o pior. E chegou à noite, na decisão, ele teve que pôr os 2 lance livres que levaram a partida para a prorrogação. Lançando Marquinhos. Testa do Sírio para a frente. 62 a 60. O segundo termina. Sírio, campeão mundial de basquetebol. Um carnaval na quadra. Que tal o secretário Otávio Costa Silveira? Viu essa vitória do Sírio? Quando eu falava para vocês, aí está o resultado da garra brasileira. O Marquinhos, menino com o braço quebrado, lutando, brigando, defendendo, com todo amor, com todo carinho, essa equipe maravilhosa. Cara, a gente era campeão mundial mesmo. O povo lá gritando, sabia o nome de todo mundo. Que lindo que foi. É incrível, mas é incrível o aproveitamento da equipe do resultado, uma coisa perfeita. Eu lembro depois do casamento deles, que foi quase que esse time todo de padrinhos, né? Os meninos, acho que foram quase todos de padrinhos, os meninos. Né? E o técnico desse time foi o técnico que levou o Oscar para a Itália, né? Aqui, ó. Campeão europeu. Esse foi o time que a gente fez a final. Bosnia Sarajevo. Técnico desse time que me levou para a Europa. Bogdan Tanjevic. A gente chama ele de Bocha. Logo veio o convite para a Itália. E o Oscar sonhava em ir para a Itália. Era um sonho dele, porque o Biratan tinha jogado lá, o Marquinhos, ele queria jogar na Itália. E no começo não foi tão assim, porque eles não tinham ginásio, jogavam fora da cidade e eles de 10 jogos perderam 6. E ainda bem que foi o Tanjevic que me contratou. No momento desse, qualquer estrangeiro, por melhor que ele fosse, seria cortado. Finalmente da América do Sul, receber uma proposta para jogar na Europa, meu Deus, é um motivo de grande satisfação e um desafio. O progresso dele, ele deve a esse técnico. E ele reconhece também que quis levar ele para a Itália, que foi o Bocha, que ele adora o Oscar. Que eu costumava fazer pelo menos 500 arremessos depois de cada treino. Depois da metade da minha carreira, eu falei, agora eu só vou para casa quando eu acertar 20 seguidas de 3. Teve uma vez que fiquei quase 2 horas para fazer 20 seguidas. E quando eu fazia a 20ª, eu continuava para ver até onde eu ia. 28 punti di Oscar. Vedete come incita il... È uno degli specialisti della Oscar ancora. Chuta enquanto parou. Com Olívia passando bola para mim. 50. Não vou acertar. Que 50? 50 eu fazia toda hora. 90 de 3 seguidas. E o time do Flamengo sentado assim. Ele tá em 60. Aí eu olhava para ele e falei assim, quer dizer, eu tô aqui, vocês estão aí olhando eu treinar? Parou em 90, com o time do Flamengo de testemunha, todos eles. Porque o basquete não é complicado, é simples. Mas são os jogadores que têm que fazer a simplicidade. Simples assim. Oscar, assim, quando ele perdia uma partida, ele vinha para o ginásio, ele queria treinar.
À noite mesmo, chegava, queria treinar, pedia para acender a luz do ginásio para poder ele treinar, porque ele jogou mal. Ele sempre foi muito bem focado. Bomba del brasiliano, ok, conquista il rimbalzo, ma c'è una grande stoppata. O Oscar, quando jogava contra o pai de Joe, contra o pai de Kobe Bryant, Joe Bryant, o Kobe Bryant era um garoto que estava ali na quadra pentelhando, arremessando e sempre olhando o Oscar, que o Oscar já era um protagonista. Tanto é que o Oscar foi jogar em uma cidade chamada Caserta, que o Oscar teve que segurar uma bandeira muito forte de cidade de Caserta, ser uma cidade pequena, e ali a cidade se transformou, né? A cidade virou uma febre, e essa febre se chama Oscar Daniel Bezerra Schmidt. Eu joguei 11 anos na Itália, e depois fui para a Espanha, onde joguei 2 anos. Mas nesses 11 anos, fui para lá, criança, né? Recém-casado, voltei de lá com 2 filhos, falando 4 línguas, um jogador muito melhor que eu virei. Então valeu a pena mesmo. Se eu jogasse profissional, eu nunca mais jogaria com a seleção. A regra é muito idiota, cara. Os profissionais não poderiam jogar a Olimpíada. Eu fui draftado pelo Nets. Fui lá fazer o campus já sabendo qual seria a minha resposta. Foi a decisão mais fácil que eu tomei na vida. Quando me ofereceram, eu falei, eu só queria saber se eu era capaz. Eu nunca joguei oficialmente por ele, joguei jogo de Hulk. Fizemos 5 jogos lá. E eu cheguei botando banca, né? O técnico veio, ó, aqui é 1 ponto por minuto, hein? Se você me der 20 minutos, eu te dou 20 pontos. Se você me der mais de 30, você pode ver 60. Ele ficou olhando assim, e foi o que aconteceu. Fizemos 5 jogos, 25 minutos por jogo, 25 pontos por jogo. E aí me ofereceram um contrato no cut, era um contrato que eu não poderia ser cortado, jogaria à força. Eu falei, não, quero não. Eu prefiro muito mais a seleção brasileira. A primeira é que a NBA não deu o valor que ele merecia. Foi a primeira. E a Europa deu. Então, hoje, se fosse hoje, do jeito que eu vejo o draft aí, ele era a primeira escolha. Fácil. Só pelo potencial que ele tinha na época que ele foi draftado, que foi 84. Se ele jogasse para a NBA, ele não poderia defender a seleção brasileira. Simplesmente ele não aceitou jogar na NBA. E se ele fosse para a NBA, ele ia arrebentar. Ser um brasileiro, ser chamado, é lógico que foi. E do jeito que foi para ele também, foi um orgulho. Só que tinha esse negócio dos profissionais. E o Oscar sempre foi muito patriota. Não, mamãe, eu não vou jogar no NBA, né? Porque eu vou deixar de jogar pela minha pátria. Se eu for, eu não vou poder jogar. Então eu vou ficar sem jogar. Que até eu falo, Oscar, entre a gente, eu posso, né, criticar um pouquinho. Se eu falar do Brasil, não tem importância, né? Eu e você aqui, até entre a gente, não, porque é pelo Brasil. E ele é muito patriota. E ele não foi para a NBA. In basketball, it's the US against Brazil, and the last chance to see David Robinson in action until the Olympics. Na nossa opinião, assim, bem humilde, a gente achava que não tinha chance nenhuma. Nossa vitória seria chegar em segundo colocado. Isso cada um guardando para si, né? Só o medalha fingia que a gente ia ganhar aquilo lá. Nós fomos para lá, como sempre,
underdog, né? 10-4, the United States coming out storming early, and David Robinson and Chapman each have 4 points, and Robinson terrific all over the floor, Billy. Well, he has. He really came out to play quickly here. He's going to follow up Pooh Richardson jumper from the foul line. David goes way above the rim, and of course, an international ball. That's a legal play. And the big star for Brazil, Oscar Schmidt is his last name, averaging 33, has not gotten off a shot yet. That's the great USA defense so far. Right now, let's go back to Tim Ryan in boxing. Eu não achava que podia ganhar o jogo. O jogo americano, com exceção agora desses últimos jogos da NBA, essas últimas competições, ela sempre foi focado muito dentro da área pintada. Em cima dele é do Cadu. Cesta de Garrett. Dando tudo certo para o time norte-americano no ataque. 47-33. Paulinho Vilas Boas. Infiltrou, posse de bola. Mas não foi aí que... Foi pro vestiário ganhando o jogo absolutamente tranquilo. Não tinha... Pode ser de 3, ou de dentro, ou de fora, mas... Tempo em Indianápolis. Chapman. 3 pontos. Você vai jogar com um time que reconhecidamente melhor que você não pode sair para matar ou morrer, porque você vai morrer. Oscar and Souza coming in, we're averaging 59 points between them, and as Billy said, 53 against Mexico, totally stymied today. Então nós saímos meio que segurando. Isso era um temor que existia. Pensou em perder de mais de 30, que o jogo estava caminhando para isso, né? Quase que o Gerson roubou. 2 pontos de tempo. Caiu, hein? Valeram os pontos. 3 pontos de Marcel. 3 pontos de Marcel. E deu sorte que isso funcionou, que nós perdemos o primeiro tempo de 14. É que nós fomos pro vestiário, ficamos lá, tal, e o vestiário do time americano estava do lado. Chamaram a gente para jogar, os americanos saíram, a gente ouviu. Quando a gente foi sair, estava entrando a comemoração dos americanos. Champanhe, o telefone para falar com o presidente, o bonezinho, a camiseta campeã pan-americana, aquela festa que eles fazem, porque seria uma formalidade, né, para eles. Então eles esperaram o time deles sair e já entraram para preparar o ambiente para a festa. O medo era de perder feio. E a gente entrou com essa coisa na cabeça. Acabou o primeiro tempo, já tá 14, mas tava 17. Se o Matheus mete a bola, já tá 17. Aí no segundo tempo vai para 24. Começou o segundo tempo, eles em menos de 2 minutos, eles abriram de 14 para 22, 24. Foi uma coisa assim. Fora a sensação que a gente estava tendo. Eu falei, nossa, aqui vai abrir agora 50. Eu, quando eles estavam perdendo, eu falei, pelo amor de Deus, pensei que ia perder, mas de 20 pontos, que vergonha, fui pra cozinha. Uma ia pra cozinha, não, tá ganhando, então você fica aí. Mas de repente, entrou o Cadum lá, e ele e o Marcel, nós bagunçamos a cabeça dos americanos. Olha o topo. Marcel toma, Oscar. Passa no meio de 2, rasca no meio e vai embora. Gerson pede, ele serve. Agora sim, 2 pontos a mais para o Brasil, Gerson. Quando eu vi isso, eu falei, só batendo, só intimidando, só no gogó, só falando. E a gente começou a provocar os americanos. Pan-americanos, primeiros momentos de um novo tempo na TV. Aí de repente vai caindo uma bolinha, outra, a gente marcando, desafiando os caras. Chuta agora, os Estados Unidos inteiro tá te vendo livre, pai. Chuta aí. E o cara errava a bola. Olha o arremesso, bate no ar ou não cai, é do Brasil. E aí os americanos não foram metendo bola e nós fomos fechando a área. Fall de ataque. Bola do Brasil, sai Oscar. Marcel. Então, primeiro a gente deu 20 centímetros pro cara arremessar, ele errou. Pegamos o rebote, fizemos a cesta. Depois nós demos meio metro, ele errou de novo.
Nós fomos lá, fizemos outra de 3 e a diferença já caiu. E assim foi indo. Quando no fim a gente tava tudo no garrafão falando pros caras, chuta. Pô, chuta aí. E fazia a cesta do outro lado. Duro que quando a gente empatou o jogo, faltavam 12 minutos para acabar. E 12 minutos é muito tempo. É muito tempo. Então, e agora? O que nós vamos fazer? Vamos ter que jogar, porque empatamos o jogo. E aí ninguém segurava mais o Brasil, cara. A gente estava num momento diferente. And emotionally really into this ball game as they had not been throughout this tournament. Oscar with the ball now has 22 points. Aí quando eles acordaram e começaram a procurar outra forma de jogar, marcar e tal, a gente já tava com uma vantagem, tá? O jogo tava meio que acabando também, né? E a gente manteve a vantagem, quer dizer, nós aproveitamos a oportunidade e não iria fazer isso se não tivesse preparado para chutar de 3 pontos a carreira inteira. Houve jogos, e não foram muitos, né? Foram uns 20 jogos. Eu estava tão concentrado que eu via o jogo em câmera lenta, mas eu não estava em câmera lenta. E aí, os caras me marcando, eu costumava desafiar as pessoas que me marcavam, você não basta, chama mais alguém para te ajudar. 2 caras não marcavam, meu amigo. Eu vi os caras em câmera lenta, eu já sabia o que eu tinha que fazer e todos esses jogos ele nunca perdeu. Sempre ganhamos o jogo. E isso é uma concentração extrema, né? É que nem falar com Deus. Quando o Ayrton Senna falou que falou com Deus, eu falei várias vezes com Deus. E eu lembrava desses momentos que quando eu queria, não conseguia. Tinha que vir. E quando vinha, rapaz, era um negócio do outro planeta. Jogos Pan-Americanos. Oscar infiltrou, chutou cesta do Brasil. 108-104. The ball at halftime. Brazil was right up there and rebounding with the United States. Oscar with 2 more. And now it's getting real serious for the United States, Billy. Smart misses. It looks like the USA was going to win it around. Brazil wins the gold. Shocking game. Scored 35 of his 46 points in the second half. Brazil wins the gold medal. We'll be back. E quando ganhou, aí eu também não acreditava. E é uma coisa assim tão, né? Parece que passa na cabeça, o Oscar merece isso, né? Treinou tanto, não só ele, aquele time, né? Que eles são amigos até hoje. Aquele foi um jogo bem diferente de todos que eu já joguei na vida. Porque eles eram extremamente favoritos e a gente não. Aí acaba o jogo, a gente ganhou o Pan-Americano. Eu vou para a sala de imprensa. Pô, nunca vi tanto jornalista na vida. Nem quando fiz a entrevista do Tumor aqui. Pô, sala gigante, lotada de jornalistas. E a gente num momento de ouro, naquele era um momento diferente da nossa vida.
Olha, o PAN de 87 foi a maior vitória de uma modalidade coletiva do Brasil nos últimos tempos, talvez a maior de todos os tempos. Porque você não jogou contra ninguém, cenário ideal para o basquete, na cidade que respira basquete, enfim. Tudo isso aí, uma conquista onde o esporte ensina lições para a gente todo dia. Todo dia o esporte ensina alguma lição, né? Mas acho que foi... O time americano foi de uma prepotência terrível e não esperava que havia do outro lado de verde e amarelo um bando de maluco. Que eles jogaram nos Estados Unidos com um time que tem gente que fala que não era forte, mas David Robinson, outros que foram jogar na NBA e que era forte, né? E que eles reconhecem, o bonito é que eles reconhecem, né? Que foi uma vitória bonita. Então foi. Na final não teve hino. Ou demorou para chegar o hino. Por quê? Obviamente, eles fizeram as contas e viram que os Estados Unidos ia ganhar. E só tinha um hino. 1 hora para chegar o hino. E mesmo assim tocaram o hino daquele jeito, pior do que toca hoje, assim, daquele jeito... Pum. E nós continuamos cantando. Quando eu fui draftado, que eu recusei, porra, foi muito mais fácil que qualquer outra decisão. Porque nós tivemos essa vitória 3 anos depois. Provocamos a entrada do Dream Team, meu amigo. Aquilo é um negócio... Você poder ter essa força. Entendeu? Então, não foi porque eles perderam a Olimpíada. Eles perderam aquele PAN dentro de casa. Aquilo ficou na cabeça de todo mundo. Eu lembro um jornal, quando os Estados Unidos ganhou da gente na Olimpíada, porque eles ganharam da gente, Nightmare is over. Aquele momento final em que eu abraço Oscar é uma coroação de carreira. Porque nós lutamos... Porque o negócio de você inovar é muito difícil. Tem muita crítica. A gente recebe muita coisa. Não é um futuro assim, depois aconteceram coisas. Era 1987. Graças a gente que liderava. Então, esse é um abraço de conquista. Vale mais que a medalha, por exemplo, né? Isso aí. Porque a gente reconheceu nisso e comemorou. Então, foi um momento único, hein? Único. Não é na nossa só carreira, não, no mundo. Você desbancar os Estados Unidos dentro da casa deles, cara. Quando eles nunca tinham perdido dentro de casa. Nunca tinham perdido dentro de casa. Com festa aqui em São Paulo. Oscar teve humildade para dividir com os companheiros todas as honras que mereceu como o melhor jogador do torneio. Aí eu voltei para a Itália. Nem curti tanto, sabe? Porque no Brasil tava um negócio de outro planeta, né? E eu fiquei aqui 2 dias e fui para a Itália. Eu fui passar uma temporada lá com eles, né? E eu andava com a Cristina durante o dia, nossa, a cidade inteira queria saber do Oscar. Ele era um ídolo, era muito, muito querido lá. A cidade inteira gostava dele, né? E falava dele. Então, todo lugar que a gente ia. Eu só poderia jogar na NBA depois do 92, foi quando abriu mesmo o negócio. Mas recusei de novo, porque eu já estava com a idade avançada, né? Eu poderia até jogar bem até. Mas como eu já estava com meus 30 anos, por aí, eu iria jogar com 30 anos, ou um pouco mais, talvez. Então recusei de novo. Oscar would have been a great player in the NBA because of his range, his three-point shot. E o Oscar poderia ser um bom jogador na NBA
pela forma de jogar. Because I remember him scoring 40-something to beat the USA in the Pan Am Games. Ele lembra do Oscar num jogo que derrotou os Estados Unidos e que fez 40 pontos. Porque eu achava que eu já estava numa idade que já não é para ser Hulk na NBA. E não era verdade, porque meu melhor ano eu joguei com 33 anos. Em Pavia. Disparado minha melhor temporada. 44 em 40 jogos. Coisa, você fazer 44 de média significa que você fez muitas vezes mais de 50, né? O jogo que eu fiz menos pontos foi 27 pontos. Foi antes da Olimpíada de 96. Ele não queria jogar, mas o Ari Vidal chegou lá em Valladolid. Aí o Ari Vidal chegou e falou assim: Oscar, você já pensou em jogar sua quinta, fez assim, sua quinta Olimpíada? Ele falou: mas Ari, não, eu não vou jogar, não vou, não. Aí ele falou: bom, se você me arranjar um time para me jogar no Brasil... Aí o Ari Vidal falou assim: eu vou pensar. E foi quando o Oscar voltou pro Brasil. Bom, quando eu voltei aqui, eu joguei no Corinthians, 2 anos. Ganhamos o Campeonato Brasileiro pelo Corinthians. E fomos 2 vezes vice-campeão sul-americano. Depois eu fiz um time meu, aqui em Barueri, que também ganhou o Campeonato Paulista. O Paulista ganhamos na última bola, né? Negócio do Paulinho Vilas Boas, aquela bola que sai da mão dele, acaba o jogo, bola no ar e ela entra. Imagina, basquete, você ganha depois que acabou o jogo. Foi como a gente ganhou o Paulista. E ganhamos os Jogos Abertos também. E um diamante lá da Amway falou: Oscar, eu gostaria que você fosse fazer uma palestra pra gente. Era no ginásio da Portuguesa. Eu fui, não preparei nada. Falei, acho que vou dar conta. Tô lá com eles todos elegantes, né? Gravata borboleta. Passavam fome em casa, mas tinham que mostrar elegância. Falou: Oscar, é a tua vez. Eu falei: tá bom, fica no fundo da sala aí, vamos começar. Ele falou: não é aqui não, é lá dentro do ginásio. Tinham 8.000 pessoas, meu amigo. 8.000! Eu falei: pô, não preparei nada. Ah, você tem que ir lá e falar alguma coisa. Eu falei uns 5 minutos. Foi um desastre. Eu só sei que depois dos 5 minutos estava todo o ginásio gritando: vamos ser campeão! Vamos ser campeão! Vamos ser... Os caras gostaram daquilo lá. Me contrataram de novo, mas eu já fiz um roteirinho, nasci em Natal. Foi assim que começou minha carreira de palestra. Foz do Iguaçu, acho que foi, mas foi muito rápida, porque inclusive nós chegamos um pouco atrasados, enfim, mas nunca, mas sei de muita gente que o acompanha, que vai assistir, e que elogia bastante. Eu vou em todas. Não, eu vou nas que eu não, assim, só não vou em algumas, na maioria eu vou em todas as palestras. Eu adoro. Até nas palestras eu fico escutando, porque ele quer ser sempre o melhor palestrante. E eu te falei, ele quer ser sempre o melhor em tudo. E ele estuda, ele quer fazer tudo direitinho, ele quer fazer o vídeo, ele quer... Então, o Oscar, ele se aplica. Ele é o aluno aplicado. O Brasil foi surpreendido nesta semana pela notícia de que o maior ídolo do nosso basquete trava uma batalha contra o câncer. O ex-jogador Oscar Schmidt... Eu não quis ver a radiografia dele. Foi minha filha que viu. E a gente ficou falando assim: poxa, é grande. Eu, meu filho e minha filha, né? O Oscar estava deitado. Eu falei assim, foi crescendo a bolinha. E eu pensei, perdi o Oscar amanhã. Você sabe que o câncer, só esse nome, CA, já é uma coisa difícil da gente compreender, né? Eu estava fazendo um spa em Orlando, né? Na piscina do lado, minha família lá conversando comigo. De repente, eu desmaiei. Mas não porque tumor, né? Desmaiei porque eu estava mais de 1 hora numa piscina, mais de 40 graus, e desmaiei. Ligam para o 911, veio polícia, bombeiro e ambulância, rapidamente chegou, um escândalo. Cheguei no hospital, a primeira pergunta do doutor: seu Schmidt, o senhor sabe onde você está? Eu falei: eu estava no Rio de Janeiro. Meu filho está: pai, nós estamos em Orlando. Felipe, tudo bem?
Aí fizeram ressonância, fizeram tomografia e descobriram uma laranja de 8 centímetros. Aqui, ó. Pá. Pode me liberar que eu não vou operar aqui, não. Vou operar no Brasil. Mas ele foi muito forte. E muito forte e não se desesperou. 2 anos depois, me liga o mesmo doutor. Oscar, quando você voltar para o Brasil, tá de novo nos Estados Unidos, né? Não sei porque eu vou para lá. Eu sei que, de novo, ele me liga, eu falei, não sabe nem disfarçar esse cara. Tá na cara que eu tenho outro tumor. Aí cheguei no Brasil, ele me mostra um negocinho microscópico, eu boto até uma flechinha para mostrar que eu tinha outro tumor. E, de novo, operei, abri a cabeça, mas aí já fiz. Foi revelado grau 3, que é maligno. Que as coisas acontecem porque tem que acontecer. Se não fosse aquele SPA, ele não ia descobrir, não ia tratar, e você passa de uma coisa triste a agradecer. Mesmo que seja triste. A gente fala, obrigado, né? Eu passei o pior... Nossa, eu fiquei desesperada. Mas aí eu já fiz radioterapia, tem até uma mascarinha aqui da radioterapia, eles te prendem numa mesa, e depois, pá, a radioterapia que dura 10 minutos no máximo. Fiz 1 mês de radioterapia, 1 mês de quimioterapia, faço quimioterapia até hoje. Pensa que eu estou aqui de bobeira? Não, meu amigo. Ele é vencedor, então ele fala, mesmo ele brincando, já vivi o que eu tinha que viver, mas não é assim. Então acho que ele nunca se entregou, né? Nunca se entregou. Acredito que sim, o basquete me ajudou. Porque se eu não tivesse vivido tanta disputa, a vida do esportista é cruel, né? Uma hora você está lá em cima, uma hora você está lá embaixo. Mas o mais bonito é que sempre te dá outra chance. Então, se eu não tivesse vivido tanta disputa, talvez não tivesse essa força, né? Então, já que eu vivi tanto esse negócio de ganhar e perder, chegou o tumor, não dei a mínima pro tumor. Vamos tirar e pronto. E foi a melhor coisa que eu fiz. Hoje eu faço uma palestra sobre 5 valores, que é sonho, time, obstinação, treino, paixão. É exemplo, o esporte é exemplo. Então eu boto meus filmes, boto imagens, porque eu também nunca joguei em HD, né? Então não tem nada em HD na minha palestra, tudo imagem velha. Então a pessoa vai lá e vê. Aquelas imagens bem desgastadas, mas é a minha vida. Então tá indo bem. O tumor está me ensinando a viver melhor. Porque tudo aquilo que eu fazia pouco antes do tumor, agora eu faço muito depois do tumor. Viajo mais. Utilizo meu dinheiro da melhor forma possível. Porque, primeiro, caixão não tem lugar onde guardar nada. É você que vai ali, vai morrer, pronto, vai para baixo da terra. E isso eu não quero que eu vá embora sem fazer coisas que eu estou fazendo. Entendeu? Welcoming Oscar to the Hall of Fame is Larry Bird. Ladies and gentlemen, Oscar Schmidt. Dar presentes melhores para as pessoas. Que um presente bom, você olha e fala, nossa, olha o que o cara fez para mim. Então, hoje acontece muito isso. Não me privo de nada ou quase nada. Oscar Schmidt, not even surprised at that. Arguably the best player never to play in the NBA, the Brazilian. Minha vida mudou muito para melhor. Então, eu tenho que agradecer o tumor. Easily my favorite person on the court right now. Easily. Porque antes você fica aquele negócio, pô, o futuro não é hoje, cara. O futuro é hoje. Simples assim.